Vocês sabem, quem me acompanha aqui, que eu sou a última pessoa para cobrar arbitragem, para falar de roubalheira, para dar essa choradeira, né, com arbitragem. Vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe. Só que no dia de hoje, né, com as coisas que vem acontecendo, eu sei, a gente sempre sabe que o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem, isso sempre foi explícito. E eu vou explicar bastante sobre isso aqui nesse vídeo. A gente sabe disso. A gente sabe que foi sempre contra o São Paulo. Nunca nada foi feito, muito por incompetência da gente também. Claro, né, que são outras pessoas prejudicando o São Paulo, outras instituições, mas também tem um pouquinho de culpa da nossa gestão, da nossa diretoria, né? E isso parece que é herdado, né, da vida inteira. Vamos falar bastante sobre isso também. Mas vocês sabem que eu não chego aqui e falo, roubou e tal. Perdemos porque a arbitragem errou, roubou e tal. Vocês sabem que eu não faço isso aqui. Só que não dá pra não falar, né? Nós tivemos o jogo do São Paulo e do Bahia. O São Paulo, né? Foi. A gente ficou muito. Nós ficamos muito. Ficamos estarrecidos, né? Por aquele jogo. E não olhamos tanto para eu, pelo menos, particularmente, não cheguei e falei, não foi falta do Léo. E aquilo realmente não foi falta e originou no gol do Bahia. Talvez nunca dá pra saber se não tivesse feito aquele gol, o Bahia poderia ter pressionado e poderia ter feito outro. Pode ser que sim, pode ser que não, isso ninguém sabe. A conclusão que chegamos é que, né, pelo sim, pelo não, São Paulo foi prejudicado porque não foi falta do Léo. Aquilo ali no Bahia não foi falta do Léo. São Paulo mereceu perder o jogo? Mereceu. Mas aquilo ali não foi falta, então está prejudicado. Te digo, meio ponto é igual. Um ponto é igual a derrota é igual na situação que o São Paulo vive. Concordo, só interessa 3 pontos. Concordo, mas foi prejudicado, né? Foi prejudicado. A gente sabe que se fosse contra Flamengo, Corinthians, alguns times, né, assim, não teria acontecido. Né? Não seria, as coisas não seriam dessa forma. Eu consigo identificar Flamengo e Corinthians como os mais privilegiados pela arbitragem. E agora esse lance contra o Fortaleza. Vocês viram aí, né? Vocês devem ter visto, se não, põe aí na internet a imagem. Foi soltado, né, o áudio, as imagens, a bagunça que foi na checagem da falta que originou o gol do Vitor Bueno, que não estava impedido, que o Bruno Alves não estava impedido. O meião branco tá claro, é muito fácil de distinguir. São Paulo tá de meião, São Paulo tá de roupa branca, uniforme branco, meião preto. O Bahia tá com uniforme, o Fortaleza tá com uniforme tradicional, meião branco. Então ficou muito fácil de distinguir. E aí o São Paulo é roubado. O São Paulo é roubado pela arbitragem no jogo pelo Fortaleza porque é aquilo que eu falo, né? Talvez se tivesse 1-1 não teria feito o gol de falta do Beni, a gente nunca sabe. São Paulo foi prejudicado pela arbitragem, foi roubado. Foi roubado. Dá pra ver claramente e facilmente que tem um meião branco. Pra mim tava à frente do Bruno Alves, mas digamos que nem querem falar à frente, falam que é na mesma linha. Fala que é na mesma linha que já tava bom. Mas pra mim tava à frente do Bruno Alves, ou seja, ele tava claramente em posição legal. Então o São Paulo foi prejudicado, sim. Não duvido, não estou afirmando nada, mas não duvido que tenha uma ordem aí de cima. Pelo sim, pelo não, São Paulo tira. Tira do São Paulo. Por quê? Nós nunca vamos descobrir. Né? Dá pra gente fazer um link, né? Dá pra gente, um link não, mas uma análise sobre tudo que a gente está acostumado, né? De 30, 40 anos pra cá, do que a torcida do São Paulo está acostumada, né? O Clube São Paulo, os torcedores veem como a mídia, junto as grandes mídias, junto das organizadoras de futebol, como tendem a prejudicar o São Paulo, como tendem a não olhar para o São Paulo, como tendem a ir contra o São Paulo. E agora não é diferente. Não é diferente. Acontece, sempre aconteceu e continua acontecendo. A gente vê
que são comentários o tempo inteiro contra. A gente vê que é igual decretaram aí, né? Escanteio, impedimento na origem. Impedimento na origem. Fala, tipo assim, fala qualquer coisa, é o São Paulo mesmo, então fala qualquer coisa, vai, empurra pra frente. Essa é a impressão que dá, isso que fica escancarado. O roubo, e a todo momento querendo prejudicar o São Paulo. Não só em ações, né? Agora parece que nem até com câmera, né? A gente vê que o São Paulo é prejudicado o tempo inteiro. Agora com esse VAR, as linhas completamente ridículas, né? E aí parece que tem alguma coisa, né? Porque quem tá acompanhando na transmissão, quem geralmente faz as transmissões dos jogos, são comentários sempre contra. Quando às vezes fica meio, né? Fica a impressão que nos dá é que quando eles veem que tem alguma coisa errada, não falam no assunto, se calam. Né? Então a gente vê que parece que é um trabalho em conjunto das organizações dos campeonatos, junto com quem está transmitindo o jogo, ou com grandes veículos, né, de mídia, porque muitos abafam, muitos não comentam. A gente vê que tem pessoas sensacionalistas, né, que claramente, algumas declaradas que não torcem para o São Paulo. Quando acontece lances assim, não chega e fica batendo na tecla, São Paulo, mas o São Paulo era para ter 6 pontos, ou era para ter 4 nos últimos 2 jogos. Isso não falam, não é falado, não é veiculado na mídia, né? A gente sabe que essas pessoas, nós convivemos o tempo inteiro, dos 30, 40 anos para trás que eu já falei, que é claro que tem, não sei o motivo, não sei porquê, tem uma puxação de saco, uma puxação de sardinha para Flamengo e Corinthians. Quando eu sei que se a gente pegar fatos, lances isolados, a gente acha erro. A arbitragem no Brasil é muito ruim. A gente acha erro em jogo do Atlético, jogo do Palmeiras, jogo do Corinthians. Todos os jogos a gente acha um erro em outro. São Paulo, a gente vê que tem erros ali que é falta, que é por incompetência. Mas a recorrência dos fatos, junto com a falta de comunicação, com a comunicação, né, com uma comunicação que parece que quer prejudicar o São Paulo, que só fala na oportunidade, que não fala nada para prevalecer o São Paulo, a gente vê que em muitas vezes caminham junto. E é claro que em muitos priorizam Flamengo e Corinthians, porque parece que tem mais torcedores, talvez, parece que tem mais cunho midiático, tem mais torcida midiática, tanto em transmissões, quanto em jornais, quanto nas organizações dos campeonatos. Então isso é muito feio, isso é muito horrível. Galera, falando, e o São Paulo continua sendo prejudicado, e aí, né, falando sobre tudo isso, a gente coloca um pouco atrás da orelha, né? Por que a diretoria do São Paulo, né, por que a gestão do São Paulo não vai realmente para cima, não dá uma pressão, não dá um calor? Porque o São Paulo, hoje, o futebol, a gente vê que são poucos clubes que têm bons investimentos e a maioria tá pedalando. Então o São Paulo ainda, mesmo com essas dívidas, ainda com essa gestão nojenta, patética, ridícula, ainda é forte. Teria que ser forte nos bastidores, teria que bater mais no peito, teria que enfrentar mais as organizações dos campeonatos, essas grandes mídias, porque é tudo a mesma meia dúzia, eles se conhecem, todos se conhecem. Não pensa que ele tá brigado, não, todos se conhecem. Todos se conhecem. Então, por que o São Paulo, enquanto clube, enquanto parte prejudicada, não vai para cima? Por que a gestão não faz nada? Aí a gente tem que imaginar que a gente tem que pensar que talvez o São Paulo esteja se beneficiando disso de alguma forma. Não o clube São Paulo, mas talvez as pessoas que estão gerindo, né? Talvez aquelas pessoas estejam, né? Talvez para elas seja interessante. Mas o que seria, né? Como assim, Didico? Quem está no controle do São Paulo quer que o São Paulo perca? Que coisa mais absurda, né? Eu também me pego pensando que isso é muito absurdo. Mas será que talvez não seja interessante para esses caras que o São Paulo perca alguns jogos, que o São Paulo entre em crise para vender, comprar jogador, para fazer reformulações, para agradar empresário aqui e ali, para fazer lobby aqui e ali, para continuar tudo a mesma coisa, para continuar essa dança das cadeiras que há muito vive o São Paulo? Será? Será que tem alguma coisa? É muito esquisito, né? É muito esquisito, é muito problemático, porque
Agora vazou, né? Agora vazou agora vazaram as imagens aí, um roubo escancarado contra o São Paulo. E a gente fica pensando, nós fomos prejudicados diretamente. Nós fomos prejudicados diretamente com os resultados em campo. Será que aqueles que administram o São Paulo estão preocupados com outro tipo de resultado?